Juízes 3, do verso 12 em diante. E diz assim o texto da palavra do nosso Deus: Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon, os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou o libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu debaixo de suas vestes ao lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: Cala-te. Então todos que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e o cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele, e Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei, e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: Sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala do verão. Aborrecendo-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram a chave e abriram, e eis o seu senhor estendido, morto em terra. Eude escapou enquanto eles demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. E tendo ele chegado, tocou a trombeta das montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente, e lhes disse: Segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os Moabitas. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os Moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram dos Moabitas uns 10.000, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sobre o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Até aqui, meus irmãos, que Deus abençoe essa leitura da sua palavra e que nos fortaleça cada vez mais no caminho de Jesus Cristo a vida. Meus irmãos, nós temos diante de nós esse texto de Juízes, que ajuda-nos a compreender o quão necessário era eles terem um rei. O livro de Juízes vai mostrar por várias ocasiões, falando de um jeito e falando de outro, como o povo precisava de um rei que unificasse todas aquelas 12 tribos. Nós vemos aqui que havia este juiz aqui chamado Eude, que era da tribo de Benjamim, e surgiram vários, de Benjamim, de Judá, de Efraim, de vários, dos levitas também, vários. Mas o texto vai mostrar que precisava de um, e era um que viesse da tribo de Judá, que anunciasse de antemão, muito tempo antes, que viria de Judá o Salvador, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. E vai falando de uma maneira figurada, de maneira simbólica, a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E nessa ocasião, meus irmãos, nós encontramos o texto falando, iniciando como uma palavra bem objetiva e negativa. E a palavra é: tornaram.
tornaram a fazer o bem? Não. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. E nós vemos que o Senhor Deus, Ele é Pai. Ele criou todas as coisas, dele é a origem de todas as coisas, e Ele tem uma aliança com o povo. Ele tinha uma aliança com o povo de Israel, e Ele vai mostrar essa paternidade de várias maneiras. O cuidado dele é constante. Aqui nós vamos encontrar num primeiro momento o povo retornando, portanto, ao pecado. Eles pecavam, o Senhor abençoava grandemente, dava tudo o que podia se imaginar de bom, mas eles não queriam e deixavam. Parece-nos que é de certa maneira a parábola do filho pródigo. Tinha tudo em casa, mas não quis e foi buscar aonde não tinha vida, não tinha aquelas coisas tão boas e necessárias. E aqui encontramos esta realidade. O nosso Deus, o Senhor Deus, Ele é o Pai, e Ele tem cuidados paternais para com Israel. De várias maneiras encontramos essa verdade. Primeiramente, quando diz que eles tornaram a fazer o que era mal, ou desobedecer, reincidir no erro. Qual o erro? Quando nós olhamos para o capítulo 3, um pouco antes, em outra ocasião, vemos que eles tinham abandonado o Senhor e buscado deuses dos povos. Por exemplo, diz o verso 7, os baalins e os postes ídolos. Eram árvores, eram troncos grandes de árvores, frondosas, que boa parte das vezes eles pegavam essa ocasião de ser frondosa, ter sombra, e árvores grandes, firmes, eles ali então adoravam. Eles talvez faziam imagem e eram chamados postes ídolos, adoravam outros ídolos e se voltavam à idolatria. E o texto aqui nos diz que eles tornaram a fazer isso. Eles tiveram, no verso 11, eles tiveram 40 anos que o Senhor Deus abençoou, que levantou um juiz chamado Otiniel, e por meio dele, durante a vida dele, eles foram abençoados pelo Senhor com 40 anos de paz, que inimigos não vinham contra ele, não destruía, não levava os mantimentos, não os matava e não os espoliava. Mas apesar de toda essa bênção, diz que eles retornaram, e nós vemos a paternidade, o cuidado paternal do Senhor Deus, disciplinando, ao disciplinar o povo. O verso 12, na sua segunda parte diz: mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram que era mal perante o Senhor. Deus é bom, o Senhor Deus é Pai, é um Pai amoroso, e um Pai amoroso disciplina os filhos, ou o filho, quando comete erros, ele corrige, ele disciplina, e isso mostra o seu grande amor. A disciplina não mostra o ódio, mostra o amor, porque eles não estavam fazendo bem. O Senhor Deus é bom, e Ele fez bem ao disciplinar, para que eles se arrependessem desse mau caminho que era reincidente. Eles continuamente caíam nessa mesma tipo de idolatria e abandono do Senhor. Nós falamos domingo passado, repetimos que Deus, Ele se apresenta como amor. Deus é amor, e eles abandonaram o amor. Se abandona o amor, para onde vai? Vai para o ódio, vai para as obras, sim, obras das trevas, e foi isso que eles foram buscar. Mas Deus tinha uma aliança, e disciplinou porque tinha uma aliança, e disciplinou, e Ele deu poder para um rei dos Moabitas chamado Eglon. Ele que deu. Esse rei estava ali já há tempos e não tinha enfrentado, não tinha espoliado o povo de Israel, mas agora, depois que eles fizeram o que fizeram, o Senhor deu poder para que isso servisse de disciplina, porque Deus é bom. Quem que não é bom é o povo que cai em pecado. É o povo que é reincidente. Este povo não é bom, mas o Senhor disciplina, porque Ele é bom. E é importante a disciplina. A disciplina visa transformar os corações para que se arrependam do caminho que estão seguindo, mover, e a gente começa a ver que era um coração muito duro e empedernido. O verso 14 diz que eles serviram por 18 anos, ou seja, que dureza de coração.
e que Deus conduziu durante todo esse tempo, 18 anos, para que pudesse trabalhar a dureza do coração, porque Deus é bom, e apesar da dureza Ele vai amolecendo, leva tempo, mas Ele vai trabalhando aquele tempo, meus irmãos. E quando nós observamos no verso anterior, que eles estavam em paz 40 anos, e Deus ia recebendo as bênçãos, não fizeram conta, achavam que era tudo automático. Parece que chuva é uma coisa automática, quando chega chuvas de verão, é época do outono, então não tem chuva, mas não é assim não. Tem verão que tem mais chuva, e tem verão que tem menos chuva. É Deus quem manda mais ou manda menos, é quem manda mais tempo de sol e de seca, ou menos tempo, ou um breve tempo. Eles imaginavam que tudo que estavam recebendo era porque eles eram certos, eram corretos, e mostrou que não era. Eles ficaram, e é muito interessante a maneira como o autor apresenta, porque eles ficaram em paz durante 40 anos, e é um número muito sugestivo para nós, porque sabemos que quando o povo estava lá no Egito, eles ficaram 40 anos rodeando ali, sem chegar na terra prometida, e mais ou menos 40 anos era uma época de uma geração vir e outra nascer, e outra crescer e tornar adulto, de tal maneira que Deus colocou lá no Egito, na passagem, na saída do Egito, ficar 40 anos, para que aquele povo incrédulo fosse passando o tempo, e eles fossem morrendo, e viesse uma nova geração. E observe que foi esses 40 anos que formou uma geração, e nós vimos domingo passado que a geração que estava ali dirigindo, estava agindo de uma maneira muito rasa, muito superficial, no temor do Senhor, não estava preparando a próxima geração para temer o Senhor, de tal maneira que já não lia a Bíblia, já não tinha culto, já não cantava, já não ia, não buscava o Senhor em culto, era muito raro, era muito espaçado, muito distante, e o povo foi crescendo sem esse fervor, e foi deixando Deus, deixando o amor, e de tal maneira que agora estavam buscando deuses que Deus não é. Foi durante essa geração que não preparou a outra, que aí então eles começaram a desviar, e chegar nessa ocasião. E aí o Senhor empreende a disciplina para que eles retornem, e uma disciplina longa. Houve necessidade, não porque Deus é mau, porque mau era o povo que cai e vai de novo. Deus é bom, e ouve o clamor deles, ouve o clamor. Muitas vezes nós não imaginamos, mas o Senhor quer que eu e você tenhamos vida de oração. A instrução bíblica é orar sem cessar, é sempre, continuamente. E por vezes Deus vai usar de situações difíceis para que nós sejamos mais homens e mulheres de oração, porque parece que do contrário nós não tornamos homens e mulheres de oração. Demorou 18 anos essa disciplina, porque foi 18 anos que eles não estavam buscando a Deus, mas foi nessa circunstância que eles foram conduzidos ao arrependimento, e aí então eles começaram a clamar, diz o verso 15, eles clamaram ao Senhor. Não sabemos quanto tempo eles clamaram dentro desses 18 anos. Talvez o Senhor Deus estava querendo trabalhar na vida dele perseverança, quando tinham dificuldades, quando via os inimigos. E esse é o problema, meus irmãos, nós não olhamos para Cristo, não olhamos para a fidelidade de Cristo, não olhamos para a perseverança de Cristo, mas olhamos para o nosso vizinho. Eita, carrão bonito, já trocou de novo. Nossa, você está mudando, vizinho. Ou o colega do trabalho, está mudando. Eu estou indo para uma casa maior, para um bairro melhor, um bairro mais isso, eu estou quase acertando um emprego melhor. E a gente fica olhando para as pessoas que muitas vezes não têm o temor do Senhor, estão recebendo coisas boas, uma casa maior, trocando o carro mais vezes, e a gente fica olhando para essas coisas, e isso tira a atenção de nós olharmos para Deus e acharmos que a vida deles é boa. A vida deles não é boa. Não existe vida boa sem Jesus.
Pode ter o mundo, lembra-se do que Jesus contou? Louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para o Senhor, não prepara. Eles só querem agora, só querem as coisas boas. Não tem mal querer coisas boas, mas se isso é o centro, então não é Cristo, não é Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Não são coisas. Mesmo amando o pai e a mãe do que a Deus, não é digno de Deus. Mesmo amando o filho ou filha do que a Deus, também não é digno de Deus. Nós precisamos compreender que eles estavam nessa situação, porque o coração deles estava em outros deuses, e Deus deixou, falou: vocês querem o Deus deles? Pois então vocês vão ficar submissos ao Deus deles, clamem ao Deus deles, clamem, e veja se eles têm poder. Não tinham. E eles ficaram servindo, e foram 18 anos, mas Deus é bom, porque todas as coisas cooperam para a disciplina estava cooperando para eles se arrependerem, de tal maneira que foi na disciplina que o texto, verso 15, dá continuidade, diz: então os filhos de Israel, o quê? Clamaram ao Senhor. Talvez faltava temor, faltava intimidade com Deus, estavam muito íntimos com o mundo, com os deuses, e muito pouco com Deus, e servindo os outros. E foi nessa hora que eles clamaram a Deus, foi nessa hora que o Senhor ouviu o clamor. E você sabe qual a diferença de clamar? Quando a gente fala oração, é uma ideia geral. Oração, falar com Deus, é uma ideia geral. Pode estar muitas coisas incluídas aí. Mas quando você fala súplica, é oração. Mas que oração? De súplica, um pedido, estou suplicando, é um pedido insistente, é um pedido fervoroso. Senhor, ouve, Senhor, atende. E um clamor ainda mais, porque é uma súplica em voz firme, audível, como um grito: Senhor, tem misericórdia de mim. Alguém lembra alguma coisa falando assim? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Falavam para esse cego: cala a boca, você é cego, deixa o Senhor Jesus. E ele, vendo que a oportunidade de salvação dele ia embora, ele gritava mais, clamava mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Deus atende, manda chamar esse homem. Deus quer que eu e você clamemos, e muitas vezes Ele vai permitir situações bem difíceis, para que nós sejamos motivados a chamar, a clamar, a falar do nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor Jesus, Filho de Davi, vem ao encontro, ajuda, consola, fortalece, Senhor. Vem, Senhor, eu preciso, eu não estou suportando, mas contigo eu sou mais do que vencedor. Eles tiveram que falar, os lábios eram para os deuses, mas agora era para o Senhor. Ele deixou: clamem, chamem o nome de poder, chamem o nome que é altíssimo, é o nome dos nomes, para vocês verem a diferença, porque os deuses deles não vão atender, e 18 anos não atenderam, mas depois o Senhor fez atender. Foi muito boa a disciplina, porque Deus é amor, porque Ele fez o bem, e o povo se arrependeu, e o povo clamou, e o Senhor, na sua misericórdia, mostra que é um pai zeloso, é um pai de um cuidado fabuloso, inicialmente ao disciplinar, em segundo lugar, ao providenciar um libertador. Eles clamaram, agora que eles arrependidos buscaram e falaram com boca cheia: o Senhor é o nosso Deus, não vamos buscar outro, atenda-nos. E Jesus nos ensina isso: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, encontra. E Ele mesmo ensina: o que pedirdes no meu nome, isto farei. Ele quer que fale o nome dEle, Ele quer que a aliança dele seja ressaltada. Eu tenho aliança contigo, não é com ninguém, é contigo, Senhor Jesus. É no teu nome que eu suplico, é o nome dos nomes, é o nome a quem eu me rendo, me prostro. Tu és o meu dono, é o meu Senhor. Faz, ó Senhor, ser o nosso pastor, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele providenciou. Você já viu falar dos nomes do Senhor Deus? São vários em hebraico. Um deles é Jeová Jireh. Sabe o que é Jeová Jireh?
O Senhor é a provisão. Ele providencia, Ele prepara todas as coisas. Ele preparou um juiz, esse juiz chamado Eude. Deus ouviu o clamor e providenciou, preparou esse juiz e chamou. Ele tinha algumas características, ele era canhoto, ele era de Benjamim. E foi por meio dele que eles, agora servindo 18 anos, levavam um tributo, de épocas em épocas, levava tributo lá para o rei Eglon. E Deus levantou, e aqui vemos a estratégia que ele teve, esse homem, esse juiz teve, para libertar. Qual foi a sua estratégia? Ele era canhoto, e ele fez uma adaga, uma quase espada, de um côvado. Ele preparou e fez de 2 gumes, com um corte de um lado e de outro, e ele preparou para esconder do seu lado direito. Ele era canhoto para pegar do lado direito, mão destra, direita, né? Se fosse para pegar do lado esquerdo. Então ele preparou, fez lá o local próprio, escondeu aqui, e quando fosse a ocasião ele tiraria e usaria ela. Era a estratégia. E este homem usou de oportunidades, porque ele tinha que levar o tributo, agora servindo, ele tinha que levar de época em época para o rei. E ele aproveitou essa ocasião de encontrar pessoalmente com o rei, para ali então desferir o golpe e iniciar o ataque, matando o rei dos Moabitas. Ele aproveita essa oportunidade, ele vai lá, ele diz que vai lá, e o texto bíblico fala que ele então entrega o tributo, e ele entrega, e tinha pessoas que o acompanhavam, e ficavam de lado, provavelmente guardas, pessoas acompanhavam, e viam ele ali, e ele entregou o tributo, e quando ele entregou, ele despede as pessoas e vai embora. Mas para um determinado momento, quando ele vê que eles já foram embora, essa guarda foi, ele retorna, e diz que ele retorna, e o texto muito claramente, ele diz que ele passa por meio de imagens de escultura, de deuses dos povos, e ele não passa para adorar, para pedir uma ajuda, vamos pedir para todos os deuses, né? Vamos pedir para esse também, quem sabe ajuda, não, observe bem, ele passa ali, porque ali perto é onde estava o rei. Provavelmente tinha essas estátuas, esses ídolos próximo, perto, na região onde estava o rei, ele ficava ali, porque certamente eles acreditavam que esses deuses eram como que padroeiros, protetores, e que o ajudavam. Mas nós vimos que ele não ajudou nada. Ele passa por ali, e agora ele fala com o rei, diz: olha, eu tenho uma palavra secreta. E o rei então ouve aquilo e fala para todos que estavam ali na audiência, fala: por favor, deixe-nos só. Ele tinha uma palavra secreta, ele queria ouvir. E este homem é um homem que aproveita as oportunidades, aproveitou ali essa ocasião para ter contato e então desferir o golpe, começar pelo rei. E aí ele vai mostrar que ele é muito oportunista, ele é atento, ele pega bem as oportunidades. Ele sabia que havia aqueles ídolos ali e o rei ali próximo. Ele certamente cria e sabia que este rei era religioso, ele pedia proteção, esses deuses estavam ali e eles acreditavam que eles protegiam. Então deixava perto do rei, o comandante de todo aquele reino, e ele era religioso. E então ele usa da segunda estratégia e a oportunidade, que este rei era religioso. Ele diz: eu tenho uma palavra de Deus. E quando ele diz eu tenho uma palavra de Deus, diz que ele se levanta da cadeira para ouvir, e acreditamos que Eude estava bem próximo. E diz que quando ele levanta a mão esquerda, ele aproveita, pega e mata este rei. Mas ele fez com tanta força, tanto desejo de concretizar, que ele enfia, e o homem era bem gordo, que ele vai e acaba adentrando no corpo do homem, e ele não tira, e aquilo fica dentro dele ali. É uma imagem forte, sim, mas é um homem que está cuidando do seu povo, e Deus levantou este homem, aproveitando ele a oportunidade de entregar o tributo,
E aproveitando que os guardas já tinham ido, retornou. E aproveitando a oportunidade que esse rei era também religioso, quando falou, eu tenho uma palavra de Deus, ele não estava mentindo, ele estava falando a verdade. Eu tenho uma palavra de Deus, e a palavra de Deus é essa. E ele desferiu o golpe. Sabe qual era, traduzindo? O seu reino maligno põe fim hoje. O Senhor manda dizer isso. Isso que significava. Deus é soberano, meus irmãos. Deus é tão poderoso que Ele usa até as circunstâncias. Ele usa de maneira boa, santa, porque Ele é bom e santo, mas Ele usa até os pecados das pessoas. Ele usou a arrogância, usou o desejo de espoliar, de espezinhar o povo de Israel. Ele usou isso. Aqui Eglon era essa pessoa com esse desejo. Ele se uniu, ele se fortaleceu, por exemplo, com os amalequitas, diz. Também ele se juntou ali não só com os amalequitas, mas também com os filhos de Amon perto ali, ele era perto. Moabe ficava mais ao lado direito, ao oriente do rio Jordão, ao sul, e os amonitas ao norte, era próximo. E juntaram os três povos, moabitas, amonitas e amalequitas, para pegar, espezinhar, espoliar o povo de Deus. E eles judiaram. Isso sabe o que significa? É o povo da onde vem o Senhor Jesus. Eles queriam dominar, mas o Senhor Jesus, Ele é Senhor. Ele não veio para ser dominado, Ele veio para mostrar o seu senhorio. E mostrou para ele que este reino chegou ao fim. E ele usou a força, a disposição e as oportunidades que se apresentavam. E Eude, esse juiz, foi e aproveitou dessas oportunidades. E veja como ele zomba dos deuses, porque diz agora a segunda vez que ele passa, ele foge, ele serra, ele sai, e as pessoas imaginam, por que está demorando? Está demorando, será que ele foi no banheiro? Era essa a ideia. Ele está demorando porque está lá no banheiro e tal. Mas passava o tempo e nada, eles pegam a chave e abrem e encontram o homem estendido no chão morto. E diz o texto que ele já tinha fugido, e ele passou de novo, diz o texto, a segunda vez, diante das imagens. Sabe por quê? Para empreender uma zombaria do Senhor Deus. O Senhor Deus zomba, ele ri. Por exemplo, quando nós olhamos para o Salmo 2, nós observamos que ele zomba dos ídolos dos povos, dos homens que querem perseguir. Olha só o que ele diz: por que se enfureceram os gentios? Os moabitas eram gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos nós as suas algemas. Ou seja, nós vamos pôr algemas e vamos sacudir, nós vamos prender. Era contra o povo de Deus, era contra o próprio Senhor. Lembra-se quando Paulo perseguia a igreja e Jesus apareceu numa luz tão forte? O que ele fez? O que ele perguntou? Saulo, Saulo, por quê? Mas estava perseguindo quem? A igreja. Ele diz: a mim persegue a mim. Perseguir o povo é perseguir o próprio Deus do povo. E é por isso que Eude foi levantado. E esses deuses, eles imaginavam que foram os deuses. Diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do Pai das luzes, vem de Deus. E eles oravam, suplicavam aos deuses e recebiam fartura. E sabe de onde que vinha? Vinha do povo de Israel, que eles plantavam, e certamente eles tiravam boa parte para eles terem abastança, e o povo serviu que ficasse com o que sobrasse. E foi uma das razões, porque diz o texto, e eles clamaram, porque eles estavam em grande aperto. Observe, meu irmão, que isto mostra que o Senhor Deus zomba, e o texto diz mais: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Então, quando ele passa a segunda vez diante das estátuas, das imagens, tem olhos e não veem, tem boca e não fala, tem mãos e não apalpam. Já matei o rei e estou passando livre, estou saindo. Vocês não vão fazer alguma coisa?
esses ídolos não fizeram nada, porque nada era uma zombaria. Estava zombando. O nosso Deus vim aqui na casa de vocês, aonde estava o rei, e ele já não vive mais. Estava zombando esses deuses em nadação, estava dando confiança que é o Senhor que estava dando a vitória para eles. E por fim, meus irmãos, o texto nos fala que Deus é um pai, Ele tem cuidados paternais com Israel, ao disciplinar, ao prover um libertador, mas também ao concretizar a vitória. Não foi apenas Eglon que morreu, o rei dos Moabitas, eles venceriam uma batalha. Ele diz que então ele sai dali, passando por meio daqueles ídolos, ele vai e chama, ele toca a trombeta, convocando os eframitas descem. Ele diz, o que ele diz? Observa bem o que ele fala assim: os filhos de Israel desceram com ele as montanhas, e ele diz: segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. Quem entregou? O Senhor. Foi o Senhor quem disciplinou e fez com que fosse os moabitas e juntasse com os outros para disciplinar. Foi o Senhor que ouviu e atendeu misericordiamente eles e enviou um libertador. E foi o Senhor que entregaria, concretizaria, porque aquele que começou boa obra em vós há de completá-la, concretizá-la. Por isso ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele tem uma coroa, mas tem que completar, e Ele completa todas as coisas, e Ele quer que nós venhamos a completar, e Ele completou, Ele concretizou, e Ele animou. É o Senhor que está mandando, é o Senhor que nos dá vitória. E eles lutaram e venceram 10.000, e observa bem, não foi fácil não, porque o texto diz que esses inimigos eram robustos, eram fortes, decididos e eram valentes, homens dispostos a morrer, mas não morrer entregando as espadas. Iam lutar até o último instante. Quando tivesse um fôlego, eles lutariam. Se estivessem feridos das pernas, encontrando uma espada, encontrando uma lança, eles os pegariam e eles usariam. Ainda que estivessem feridos, eles eram valentes, eram homens robustos. Mas o Senhor é maior, é o Senhor da vitória, é o provedor. Quiseram fazer com que Jesus desistisse, mas ninguém pôde. 2 reinos, Herodes e Pôncio Pilatos, 2 pessoas, tentaram, mas não conseguiram. Para vencer, só venceu porque Jesus entregou o seu Espírito. Entrega o meu Espírito, porque assim Ele cumpriria e concretizaria todas as coisas. E diz, meus irmãos, para finalizar, que eles venceram, e sabe quantos anos? 80 anos de paz. De todo o livro de Juízes, não teve um que Deus abençoou tão grandemente como Eude, que concedeu 80 anos de paz. E nós sabemos que enquanto o juiz estava vivo, ele servia ao Senhor. Então é possível que ele tenha iniciado isso quando bem jovem, de tal maneira que foram 80 anos, e somando o tempo da sua juventude. E com isso, meus irmãos, o que nós aprendemos? Bom, de tantas coisas, nós aprendemos que o Senhor nos disciplina em nível mais brando do que nós merecemos. Não me espante ao olhar aqueles 18 anos pelos quais foram disciplinados, que foram muito pouco. Porque durante 40 anos eles tiveram paz, e durante 40 anos não prepararam a nova geração para temer o Senhor, e a geração seguinte foi buscar os deuses. E 18 anos comparado com 80 de paz, o que é isso? É muito menos. Ele é generoso conosco. Ele mostra que não apenas os ídolos não têm olhos e não veem, boca e não falam, não tem poder algum, e Ele, superabundante na sua graça, em disciplinar em medida menor do que nós merecemos, porque eles eram reincidentes. O que acontece com uma pessoa que é reincidente? É multado em dobro. Vai aumentando, não é isso? Alguém que já tem ficha na polícia, já foi pego, cometeu infração e está com a ficha, quando o policial, a força pública pega, já o tratamento é diferenciado, sofre mais. Quando é pela primeira vez, é relaxado um pouco, é abrandado a pena.
é permitido, se é um processo, já é liberdade, mas quando reincide não, e era um povo reincidente. Observe, meus irmãos, que o texto nos ensina muito que nós temos que ser fervorosos. Observe bem, Paulo fala assim: sede firmes, inabaláveis e sempre o quê? Na obra do... Não é para ser raso, não é para ser superficial, é para ser firme e empreender, e procurar empreender nas gerações futuras a firmeza, o temor, o fervor, o avivamento, a santidade do Senhor, para que o Senhor seja honrado na dignidade que Ele é devida. Nós precisamos disso, precisamos preparar, porque sabemos que os dias são maus, a Bíblia fala disso, diz que nos últimos dias o amor vai se esfriar de quase todos. Eu e você temos que lutar para não fazer parte desse grupo. Não posso fazer parte. Você tem que orar, você tem que suplicar, você tem que se dobrar ao Senhor, você tem que se firmar no Senhor e falar: Senhor, não permita que eu seja desses que o amor vai se esfriando. Eu só sei de alguma coisa vaga, de um Jesus, mas não vivo mais. Precisamos de fervor nosso, pessoal, e com isso preparar uma nova geração para ser temente ao Senhor, porque os dias são maus e eles vão ficar mais intensos, e vai precisar de um povo firme, inabalável e sempre abundante para vencer o inimigo. Há essa necessidade, mas por fim, meus irmãos, aprendemos também que não era da tribo de Benjamim, ainda que foram 80 anos, porque diz que era da tribo de Judá. Se Eude fez algo bom, se foram muito tempo, isso é apenas para falar do seu Senhor, daquele que cuidou, daquele que foi o pastor, foi Deus, foi Ele, foi o Pai que foi zeloso, disciplinou, ouviu o clamor, providenciou o que eles precisavam, um Salvador, um Libertador, para mostrar que Ele traria Jesus Cristo, Santo, perfeito, e Ele não vai dar 80 anos de paz, porque Ele mesmo disse, o Senhor Jesus: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou, como o mundo dá. O mundo pode talvez dar 80 anos de paz. Sabe que quanto tempo Ele vai dar de paz? Eternamente. Ele vai dar paz para todos sempre. Os que já partiram no Senhor já desfrutam dessa paz. A tentação não os alcança, o tentador não tenta, ele já não tem mais dores. Essa pessoa, esse irmão na fé que está ali, quantos irmãos? Eles estão firmes no Senhor, regozijando na presença do Senhor. E quando Cristo voltar, vai completar toda essa obra, porque Ele vai completar tudo que Ele iniciou. Ele quer apontar para Cristo Jesus. E é para Cristo Jesus, meus irmãos, que nós devemos olhar. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Ele lutou. E sabe como que Ele matou o nosso inimigo? Ele se entregou para morrer, para nós termos vida. Não é uma questão simplesmente de matar o inimigo. Ele matou o inimigo morrendo por nós, porque o nosso inimigo é o nosso pecado. Ele venceu Satanás na cruz e morreu para nos salvar. Ele tinha que dar a sua vida, e Ele deu a sua vida. E aqui vamos participar do pão, vamos participar do cálice, para lembrarmos que Jesus é o nosso Salvador. Não é Eude, não é Davi, é Jesus Cristo, que já veio, que Ele vai voltar.